Conhecimentos pedagógicos, estudos sobre a didática e a formação do professor. Você com certeza já ouviu a seguinte frase: o meu professor, ele é muito inteligente, ele sabe muita coisa, pena que ele não sabe uma coisa. Sabem o que é? Ensinar. Ou então assim, a minha professora é muito inteligente também, tem muitos conhecimentos, mas sabe o que ela não tem? Didática. Isto mesmo, didática. Estas frases são muito comuns. Em nosso estudo, vamos ver a importância de um professor ter conhecimento e também didática para atingir o sucesso e a eficiência no processo ensino e aprendizagem. Didática vem do grego e significa a arte de ensinar. Por isso que algumas instituições, quando vão selecionar seus professores, além da prova escrita para avaliar os conhecimentos, e esta avaliação pode ser objetiva ou dissertativa, as instituições fazem também uma prova prática para avaliar se realmente o professor tem esse dom para o ensino. 3 aspectos são importantes na formação do professor: a formação teórico-científica, a formação didática e a formação prática. Podemos dizer também que a formação do professor abrange 2 dimensões: a dimensão teórico-científica e a dimensão chamada dimensão técnico-prática. A formação teórico-científica está relacionada ao conhecimento da disciplina que o professor irá lecionar. Nós temos professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de geografia, de história, de química, de física e assim por diante. Já na formação didática, vão aprender as metodologias, ou melhor, os métodos, as técnicas que podem ser desenvolvidas para a aplicação desse conhecimento na prática. Por isso, é importantíssimo na formação do professor o aspecto teórico e o aspecto prático. Os 2 devem estar sempre interligados na formação do professor. Vamos imaginar a didática sendo este círculo. Ele não está isolado, ele faz parte de um todo que vamos conhecer neste momento. O círculo maior está representando a educação. Já o círculo central está representando a pedagogia. E o menor, como já dissemos, a didática. Vamos entender o porquê. Vamos conhecer como estas 3 partes se relacionam: a educação, a pedagogia e a didática. A educação, ela se divide em informal e também formal. A educação informal, ela ocorre em ambiente familiar, na igreja, no trabalho e assim por diante. A educação formal, ela ocorre em instituições de ensino ou em ambiente escolar. A pedagogia é a ciência que estuda o processo educacional. Ela investiga esse processo e se divide em 3 partes: a parte teórica, a parte prática e a parte de pesquisas. Na parte teórica, nós temos as disciplinas de filosofia da educação e também as políticas educacionais. Já na parte de pesquisas, nós vamos estudar a biologia educacional, sociologia, também a psicologia e a história da educação. Já na parte prática, nós temos, além da didática, a parte de legislação, administração, orientação e supervisão. Portanto, a didática, ela é uma parte prática, uma disciplina prática da pedagogia, e a pedagogia é uma ciência que estuda a educação. A didática apoia a estruturação de uma aula, ou seja, ela ajuda a construir uma sequência lógica. Temos 5 etapas na organização de uma aula: a apresentação, a construção, fixação, aplicação e avaliação. Na apresentação, o professor vai esclarecer o objetivo final a ser atingido. Isso deve ser de uma forma clara e direta. A construção é o momento dedicado à aprendizagem.
Aqui é onde o professor vai estar construindo um novo conhecimento com os alunos. Já a fixação e a aplicação são exercícios, atividades em que os alunos irão encontrar uma aprendizagem significativa e também prática, para que possa ter sentido para a sua vida. A avaliação está relacionada aí à verificação de aprofundamento ou de revisão daquele conteúdo. Mas qual o objeto de estudo da didática? Nós temos aqui a resposta: o processo de ensino e aprendizagem. Observem que alguns colocam apenas ensino, porque acreditam já automaticamente estar envolvido a aprendizagem. Outros acrescentam aqui conteúdos de ensino ou conteúdos escolares. O importante é que quando ouvirmos falar de objeto de estudo da didática, nós temos que lembrar desse binômio ensino e aprendizagem. Algumas questões fazem parte deste processo ensino-aprendizagem, como por exemplo, quem ensina? O professor. A quem se ensina? O aluno. Lembrando que na relação professor-aluno, o aluno também ensina e o professor também aprende. Outra questão é por que se ensina? Quais os objetivos que queremos atingir? Quais os conteúdos que devem ser trabalhados para se atingir os objetivos? E de que forma vamos estruturar e trabalhar este conteúdo para atingir o sucesso? Em que sociedade, em que ambiente, em que cultura ele se dará? Vamos recordar. Objeto de estudo da didática é o processo ensino e aprendizagem. Agora, os elementos e os componentes da didática são aluno, professor, objetivos, conteúdos, estratégias e ambiente. O Instituto Machado de Assis aplicou a seguinte questão: a didática destaca-se como estudo fundamental na formação do professor. Caracterizam-se como objetos de estudo da didática: letra A, currículo, metodologia e planejamento. Letra B, aspectos psicossociais do aluno, trabalho docente e plano educacional. Letra C, conteúdos escolares, ensino e aprendizagem. Letra D, docência, psicologia escolar e educando. Se pararmos para pensar, a didática envolve todos estes itens, mas aqui na pergunta está dizendo assim: quais os objetos de estudo da didática? Se falamos sobre objetos, temos que lembrar das duas palavras-chave: o ensino e a aprendizagem. Estas duas palavrinhas envolvem todos os demais itens, portanto a resposta certa é a letra C. A didática e o professor. Vamos fazer uma retrospectiva histórica dos conceitos da didática com Ilma Passos Veiga. Na pedagogia tradicional, didática tem por definição um conjunto de regras assegurando ao professor orientação ao trabalho docente. Na pedagogia renovada, didática é o conjunto de ideias e métodos fundamentada nos pressupostos psicológicos. Na pedagogia tecnicista, didática é definida como uma estratégia para o alcance dos produtos previstos para o processo ensino-aprendizagem. Já na pedagogia crítica, didática é definida como conjunto de ações para associar escola, sociedade, teoria e prática e professor-aluno. Na pedagogia tradicional, o centro do processo de ensino é o professor. Por isso, a didática ou metodologia de ensino, como era chamado, procura firmar a autoridade do professor. Já na pedagogia renovada, não é mais o professor o centro, e sim o aluno. Aqui, portanto, o professor passa a auxiliar o desenvolvimento espontâneo desse aluno. Por isso, a didática se fundamenta em pressupostos psicológicos, onde vai estar tratando dos interesses e a motivação deste aluno. Já na pedagogia tecnicista, o centro não é nem professor, nem aluno, mas sim o método. Portanto, aqui o professor passa a ser um administrador. Ele vai administrar esse processo de ensino com ênfase nos métodos, nas escolhas dos métodos, para garantir o produto esperado, ou seja, preparar jovens para o mercado de trabalho. Já na pedagogia crítica, a ênfase é dada aos conteúdos, mas os conteúdos em confronto com a realidade. Na verdade, aqui o professor será o mediador
para que esse conteúdo seja vivo e indissociável da realidade. Vamos analisar esta questão aplicada pelo Instituto Machado de Assis. A didática é uma disciplina normativa, um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta a matéria. Às vezes são utilizados meios como apresentação de objetos, ilustrações, exemplos, mas o meio principal é a palavra, a exposição oral. Supõe-se que, ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os alunos gravam a matéria para depois reproduzi-la, seja através das interrogações do professor, seja através de provas. Para isso é importante que o aluno preste atenção, porque ouvindo facilita-se o registro do que se transmite na memória. A que tendência pedagógica o texto acima se refere? Letra A, libertária. Letra B, tradicional. Letra C, renovada. Letra D, tecnicista. Nós temos algumas palavras-chave neste conceito que já nos direciona à resposta certa, onde diz que a atividade de ensinar é centrada em quem? No professor, que a matéria é através de exposição oral, ênfase na repetição. Todas essas palavras são palavras-chave que nos levam à letra B, tendência tradicional, porque o centro do processo de ensino na tendência tradicional é o professor. Não tem como falarmos de didática sem mencionarmos alguns grandes nomes da história. Comênios, por exemplo, é considerado o pai da didática. Ele tem uma obra clássica denominada Didática Magna. Defendeu a educação como direito de todos, tanto para homens quanto mulheres, ricos, pobres, enfim, todos com direito à educação. Foi o precursor do livro didático, elaborou um livro didático ilustrado. No processo de ensino, Rousseau valorizou a criança. Defendeu um ensino baseado nas necessidades e interesses imediatos da criança. Não chegou a escrever teoria, mas sua ideia repercutiu grandemente na didática. Pestalozzi proclamou a importância dos sentidos, pois ele acreditava e enfatizava na observação, análise dos objetos e capacidade da linguagem, pois os sentidos favoreciam a observação e análise e a interpretação através da linguagem mantinha a mente ativa. Por isto, ele defendeu grandemente partir do concreto para o abstrato e do particular para o geral. Emmert elaborou 4 passos didáticos: a clareza, que seria a preparação e apresentação da matéria; a associação, faz a ligação entre ideias antigas e ideias novas; e a sistematização, que seria a generalização ou a sistematização dos conhecimentos; e o método, ligado à fixação e aplicação dos conhecimentos. Dewey enfatiza a experiência. A atividade escolar deve centrar-se em situações de experiência onde são ativadas as potencialidades naturais da criança, ou seja, para ele é inseparável vida, experiência e aprendizagem. Hoje em dia temos vários nomes que se destacam na didática, mas vamos analisar apenas 2, Libânio e Saviani. Libânio diz: didática se baseia numa concepção de homem e sociedade e, portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos. Saviani diz: os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre educação e sociedade. Percebam que aqui nós temos uma educação vinculada à sociedade. Esta é a ideia de ambos. Sempre lembrando, na didática, não apenas com objetivos pedagógicos, mas também propósitos, objetivos sociais e políticos. Portanto, a formação de um homem que seja criativo e que seja também crítico para atuar na sociedade.